Meus amados, queridos irmãos, amigos, bom dia para você, graça e paz. Estamos começando a nossa semana e eu quero então, junto com você, agradecer a Deus por mais um dia e também pela oportunidade de poder desfrutar da sua graça e da sua misericórdia. Quero então desejar que você seja bem-sucedido, não só hoje, mas ao longo da semana, que o nosso Deus te guarde juntamente a você, também toda a sua casa. Nossa porção diária da palavra hoje está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler o verso de número 7, que diz assim: Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Aqui está a palavra de Deus para nós, nesta carta belíssima. O apóstolo Paulo, então, está agora inquieto. Na verdade, Paulo está com uma revolta interior, uma tristeza até, talvez com uma chateação, porque algumas pessoas estavam infiltradas na igreja, eram falsos mestres, falsos líderes, pessoas que estavam tentando de alguma forma colocar obstáculos na caminhada dos cristãos para que os impedissem de estarem vivendo plenamente a vida cristã e que pudessem então prosseguir a sua carreira em obediência aos ensinos do nosso Senhor Jesus. É importante para nós, não é? Paulo aqui está tratando dos judaizantes, aquelas pessoas que estavam inseridas na dinâmica da igreja, não só aqui, mas Paulo em outro momento também condena a atitude dos judaizantes, ele declara sobre isso, ele fala, ele corrige o posicionamento, e um desses era a necessidade que o cristão teria que passar pelo ritual da circuncisão. Então, julgavam, e judaizantes, né, eles julgavam que era necessário uma vinculação com o Antigo Testamento, com aquilo que foi a aliança de Deus com Abraão, no aspecto da circuncisão, e da mesma forma no Novo Testamento, ou seja, a realidade da igreja, precisaria passar também, os cristãos teriam que passar pelo ritual da circuncisão, e bem como obedecer alguns elementos da cerimônia do antigo pacto ou da antiga aliança. E é importante, né, para nós, quando Paulo ele condena duramente isso, Paulo ele corrige esse posicionamento e ele então, quando o versículo que nós lemos, a primeira parte diz: vocês estavam correndo bem. Paulo gosta muito de utilizar a figura dos atletas, dos Jogos Olímpicos, não é? A ideia de que o cristão está numa corrida, numa carreira, não é? Está no desempenho dessa corrida para chegar à linha final. E ele está dizendo que os cristãos ali da Galácia, eles corriam bem, estavam vivendo a vida cristã, estavam dando testemunho real de Cristo, estavam colocando em prática os ensinamentos do Senhor, aquilo que os apóstolos, então, assim compartilhavam, o que chamamos de doutrina dos apóstolos, a realidade da igreja do primeiro século. E diante disso, eles estavam correndo bem. Mas, de repente, obstáculos foram sendo colocados. E esses cristãos agora já não estão mais. Você pode imaginar, né, um gentio se converte e, de repente, alguém vem e diz para ele: olha, até aqui, né, você está caminhando bem, mas você tem que passar pela circuncisão. Você precisa ajustar esse aspecto. Não basta só ser batizado, não basta só fazer isso, não basta só fazer aquilo. Você tem que passar pela circuncisão. E de repente aquilo começou a causar embaraço na vida desses cristãos. E aí Paulo então está dizendo: quem foi que induziu vocês ao erro? Quem foi que atrapalhou? Olha só, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Paulo está tratando que o ensinamento que está sendo compartilhado é um ensinamento falso, é um ensinamento mentiroso, é um ensinamento que desvirtua o cristão do seu caminho ou do caminho correto. E quando nós pensamos, em nosso tempo também, conquanto a pessoa não é levada a fazer a circuncisão, a se voltar para isso, mas muitas vezes nós podemos entender que os elementos do Antigo Testamento são apontados. E, de repente, pessoas querem resgatar esses elementos e colocar outros também. Nós vivemos um tempo
em que as pessoas estão sempre em busca de um objeto para depositar a sua fé e de repente quer manifestar isso. E de repente ela é induzida a esse tipo de comportamento e de repente a pessoa está vivendo uma realidade completamente dominada por esse subterfúgio, por essas mentiras, não é? Por esses enganos e achando que está tudo bem. Não é? Nós vemos muita gente hoje que vive uma realidade com simpatias, não é? E, então, como cristão, mas está buscando elementos para colocar na sua fé. Quantas pessoas são supersticiosas, e é a questão de um evangélico, de uma realidade evangélica, cristão evangélico, mas está carregado de superstição. E aí ele coloca uma águazinha aqui, que ela é abençoada, ele coloca um outro objeto aqui na casa, né, que vai proteger a casa, e de repente ele coloca no seu local de trabalho, até a Bíblia. Quantas pessoas que colocam a Bíblia, né, em um determinado cômodo, uma posição, deixa a Bíblia aberta, não é, para que assim, então, achando que vai surgir energias positivas, né, seja no Salmo 23, nas bem-aventuranças, né, no Salmo 90, no Salmo 121, no Salmo 125, e de repente vai abrindo e colocando ali, deixa, achando que aquilo está saindo. Na verdade, a palavra de Deus é para ser lida, vivida e praticada. E Paulo está dizendo, quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade? Então, em nossos dias também, muitas pessoas que, de repente, elas estão desvirtuando a caminhada do cristão, oferecendo caminhos alternativos, dizendo, olha, isso não tem nada a ver, não é dessa forma, olha, você é um religioso, lá na sua igreja é muito voltada para o aspecto religioso, e você tem que deixar isso de lado. E aí, a pessoa começa então a deixar brechas, e ela começa a desestimular, a se desencorajar, e de repente ela deixa de viver plenamente a vida cristã, e de repente começa a naufragar na fé. Distancia do Senhor, começa a viver uma vida pecaminosa, perde a realidade de uma referência espiritual e começa a colocar tantos e tantos elementos como substitutos da fé. Cuidado, preste atenção. Esse texto, então, seja uma advertência para mim e para você. Corris bem, você estava correndo bem. Quem foi que impediu você de obedecer à verdade? Que nada nem ninguém nos impeça de nós estarmos verdadeiramente correndo a corrida da fé. A corrida que está relatada e está aqui revelada na palavra de Deus para mim e para você. Vamos obedecer à verdade. Vamos viver pela verdade. Vamos caminhar com o Senhor. Deus te abençoe. Um abraço. Que você tenha um dia de paz. Que você seja muito abençoado. Não só hoje, mas durante toda esta semana. Vamos então juntos, vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje e obrigado, Deus, pela revelação da Tua Palavra, por esta porção, Deus, que traz, Deus, advertências, ensinamentos, para nós estarmos, Deus, atentos, alertas e vigilantes, para que nenhum obstáculo seja colocado ou seja suficiente para nos impedir, para nos atrapalhar, para nos retardar, para nos afastar do caminho santo, do caminho verdadeiro, do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Abençoa, Deus, o Teu povo. Eu peço, Deus, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus permitir. Grande abraço.